Muito boa noite, torcedor São Paulino, torcedor brasileiro, que hoje é dia de festa, hein? Por falar em festa, só agora que a vizinhança mais festeira da América do Sul parou de comemorar o jogo do Brasil, quase 3 horas depois que o jogo acabou, agora que parou a bagunça, até o Fagner foi dormir. Se bem que eu acho que daqui a pouco ele aparece. E aí, amigo São Paulino, amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, torcedores da seleção brasileira, que vocês acharam do jogo hoje? Realmente a seleção muito sólida, hein? Pra mim, um jogo tranquilo, não teve sustos, impressionante a atuação do time que é comandado pelo Tite, como esses caras têm uma solidez na defesa, né? Os laterais marcando muito bem, a dupla de zagueiros muito bem, o ataque também muito bem, o meio muito bem. Realmente, eu acho que a seleção brasileira tem tudo para conquistar esse título aí. Depois eu assisti Japão e Bélgica. Bélgica passou no sufoco lazarento com o Japão, outro puta jogo, as seleções grandes estão caindo fora. Realmente eu acho que a seleção brasileira tem tudo para conquistar esse título aí. Continuo com aquela empolgação, ganhou. Mas, claro, torço, fiquei feliz, vesti a camisa, assisti o jogo, acompanhei torcendo, claro, tô torcendo para a seleção brasileira. Tem 3 coisas só nessa seleção que me incomodam um pouco. Não sei se vocês vão concordar comigo, vamos falar rapidinho de seleção, daqui a pouco a gente fala do São Paulo. Primeiro, eu não consigo entender o Firmino ser reserva desse time. Desculpa, eu não consigo entender o cara ser banco desse time pela fase que ele tá, pelo momento que ele tá, acho que esse cara tem que jogar. Outra coisa, não sei se é trauma recente, eu não confio no goleiro. Desculpa, eu não confio, é um grande goleiro, concordo, mas eu não confio nele. Eu não confio nesse goleiro da seleção brasileira. E o que mais me preocupa, acho que a seleção só perde esse título por causa do aspecto emocional. Sabe, por exemplo, imagina se acontece com o Brasil o que aconteceu com o Japão. De repente você toma 2 gols ali no começo do segundo tempo. Eu tenho medo dessa instabilidade emocional que esse time já demonstrou na Copa de 2014. O Neymar lá irritado, de repente o Fagner dá sem bola, aquele jeito dele. Então a única coisa que me preocupa nessa seleção brasileira é o aspecto emocional. Porque do resto, parte tática, física, esquema de jogo, acho que tem tudo para conquistar esse título aí. Acho que nunca estivemos tão perto do hexacampeonato como estamos agora. Em todo caso, sexta-feira pegamos a Bélgica, acho que vai ser um grande jogo, 2 escolas bem bacanas, um futebol bem bacana. Estarei na torcida sempre, não com aquela empolgação, mas estarei torcendo e acredito que você também, certo? Vamos lá falar do São Paulo, olha só, muita gente viu aí, muito obrigado pelo carinho aí com o vídeo de sábado lá do treino, realmente eu fiz o que pude fazer para mostrar para vocês a camisa de treino. Eu não foquei muito no treinamento em si e nem falar do aspecto tático do treino e tal, porque os programas de esporte fazem isso, né? Vocês podem ver, os programas de esporte do sábado mostraram o aspecto tático. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre o que a Aguirre falou depois do treino, mas eu queria mesmo mostrar a camisa do São Paulo para vocês de treino. Eu achei a camisa bonita, eu gosto dessas inovações, muita gente reclamou do símbolo dourado. Eu gostei, é diferente um pouco, a camisa oficial vai ter o símbolo tradicional, acho que é bom variar um pouco. Eu só achei, como eu falei para vocês, salgadíssimo o preço, né? Parece que aquela camisa vermelha vai custar 200 pau, 189 reais. E no site da Adidas parece que tem uma uniforme de treino, de viagem, de treino. Bom, a jaqueta 500 reais. Realmente, eu não vou comprar nada disso. Estou juntando minhas economias para comprar camisa de jogo. E aos poucos ir comprando aí o que der, porque realmente é uma bica. Como eu previ, é uma bica na nossa canela. Prepare o seu bolso. Eu estou guardando o dinheiro da camisa, o rim já está garantido. Primeiro já arrumei um comprador pro meu rim, porque realmente vai ser uma grana pesada. Ainda sobre sábado, olha só, a Aguirre falou depois do jogo, falou sobre alguns assuntos, Cueva, que pretende vender mesmo Cueva, tá procurando um volante, ainda falou do Carneiro, que o Carneiro deve ser relacionado para a partida contra o Flamengo, que é uma boa notícia. Eu confesso para vocês que eu acompanhei o treinamento, a movimentação ali, mas não dá para você tirar muitas conclusões num treino ali aberto, para torcida, para imprensa, vi a movimentação do Rojas, que se movimentou bem ali, mas realmente não dá para prever. O São Paulo confirmou, treinou hoje, treinou de manhã, os jogadores assistiram o Jogo do Brasil ali mesmo, depois foram para Cotia, e o São Paulo confirmou um amistoso contra o Red Bull na quarta-feira, 9h30 da manhã. Deve marcar outros, mas esse foi o primeiro confirmado, foi divulgado agora há pouco, 9h30 da manhã, lá em Cotia. Vamos fazer o amistoso aí para ver, um jogo treino, na verdade, né? Não pode nem ser chamado de amistoso, eu acho. Um jogo treino contra o Red Bull para testar esquema tático, essas contratações aí e tal. Sobre contratações, um dia sem notícias, eu não vi notícia nenhuma, por enquanto nada. Hoje foi um dia sem informação nem daquela lista de especulações, não vi nada disso. E eu queria falar com vocês hoje o seguinte, a enquete de hoje, saiu uma informação hoje sobre o Militão. O Militão é o seguinte, ele não deve sair nessa janela de transferência. Isso tem um lado positivo e um lado negativo.
O lado positivo é que a gente está com um problema sério na lateral direita, ele fica, mesmo não sendo aquele lateral dos sonhos, acho que ele resolve o problema ali, até porque joga improvisado, é bom a gente nunca esquecer disso. O lado ruim é que a partir de agora, do meio do ano, ele pode assinar um pré-contrato e vai sair de graça. Então o São Paulo não vai faturar nada com o Militão. Ele deve ir para outro clube, provavelmente para a Europa, de graça. O que eu queria saber de vocês é o seguinte: o que vocês acham dessa atitude do Militão? Porque o que aconteceu? Eu vou explicar. A diretoria do São Paulo ofereceu 15 milhões por 3 anos de contrato com o Militão, incluindo luvas, não. 15 milhões. O staff dele nem respondeu. Então ele deve sair mesmo para a Europa, não nessa janela, na próxima, mas o São Paulo não ganha nada com isso. Vai ganhar, como ele chegou muito cedo ao São Paulo, o São Paulo ganha uma grana se ele for vendido futuramente, como tem esse trâmite da FIFA que os clubes formadores ganham uma grana e tal, mas pelo passe, pela venda, não vai ganhar nada. Eu vou dar minha opinião, depois eu queria saber a opinião de vocês, essa talvez possa ser, será a enquete do dia, eu queria saber a opinião de vocês. O que eu gostaria que acontecesse era o seguinte: que o Militão chegasse para a diretoria do São Paulo e falasse assim: olha só, eu aceito os 15 milhões, porque afinal de contas são 15 milhões, eu aceito, como uma gratidão ao São Paulo, é um time que eu tô desde os 13 anos de idade, eu vou ficar esses 3 anos a mais no São Paulo, vou me firmar, vou amadurecer, vou faturar esses 15 milhões, e quando eu tiver 3 anos mais maduro, eu vou buscar o mercado internacional. Eu faria isso, torceria por isso, para que isso acontecesse. Só que, ao mesmo tempo, não dá para julgar a atitude do Militão de querer sair para a Europa. Eu estou falando como torcedor, não estou falando como profissional de futebol. Estou falando como torcedor, o que eu faria como torcedor se eu fosse o Militão. Mas eu não posso julgar a escolha do cara de querer atuar na Europa. Mas eu queria saber a opinião de vocês. Só um detalhezinho para vocês terem mais base para opinar. O Aguirre elogiou muito a postura do Militão durante esse período de negociação. O Aguirre elogiou o profissionalismo dele, disse que ele é um menino muito bom, que apesar de estar essa negociação sempre teve o foco no São Paulo. Claro que ele também não vai queimar o jogador, né? Mas ele elogiou a postura do Militão. Eu acho que em vez de queimar, ele poderia ficar quieto e não falar nada. E colocar o Militão no banco e tal. Então, eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham. Muita gente, antes desse acontecimento aí, quando surgiu a ideia do Militão com o Paris Saint-Germain, que acabou esfriando a negociação, muita gente nos comentários acha o Militão ingrato, que ele tem uma dívida de gratidão com o São Paulo, que ele chegou muito cedo, São Paulo fez tudo por ele e tal. Agora eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham dessa atitude dele de não aceitar? Vocês acham normal? O moleque é novo, tem que tentar carreira mesmo na Europa? Ou ficariam no São Paulo, amadureciam mais um tempo com esses 3 anos, faturando essa grana? Eu queria saber a opinião de vocês, tá bom? A minha eu já dei. Olha só, fraquinho o dia hoje de notícias, então. É uma boa notícia que o São Paulo, vocês viram, primeiro lugar de sócio-torcedor, hein? Olha, desbancamos aí todo mundo. E agora eu faço uma pergunta pra vocês. Você imagina se a gente estivesse bem? Você imagina se o time estivesse ganhando título, estivesse arrebentando aí? Quantos sócios-torcedores a gente não teria? Deu essa guinada aí, essa disparada no ano passado, quando a torcida literalmente carregou o time nas costas. É realmente um negócio muito legal de saber. A torcida do São Paulo é realmente sensacional. Por isso, eu continuo falando pra vocês, eu não admito nos comentários dos vídeos, nas minhas páginas sociais, que alguém fale mal da torcida do São Paulo. Sabe, que é modinha, essa babaquice aí de modinha, ou que alguém critique a torcida do São Paulo, porque eu acho que a torcida do São Paulo é o maior patrimônio que a gente tem. Nós somos o maior patrimônio do São Paulo Futebol Clube. Por isso que existe esse canal, por isso que eu tenho o trabalho de me informar vocês, porque eu acho que a torcida do São Paulo merece. A gente é uma torcida fantástica e a gente tá aí provando isso todos os dias. Confesso que o público no jogo treino me decepcionou, mas também era só um jogo treino, de uniforme. O que importa mesmo é no Morumbi, quando a gente voltar dessa etapa da Copa do Campeonato Brasileiro, voltar com tudo, pra a gente ficar no topo da tabela, brigando pela liderança por título e vindo forte na Sul-Americana também. Tá certo? Então olha só, gente, peço mais uma vez para você se inscrever no canal, olha como eu tô malandro, para você se inscrever no canal, dar like no vídeo e atualizar aqui, ó, no sininho aqui para receber as notificações. Clica aqui, ó, no sininho, puta, cada vez que eu faço com certeza assim, eu tenho medo de estar errado, mas é aqui, tá aqui sim, clica aqui no sininho para você receber as informações todo dia, tá bom? E só lembrando a vocês, já estamos aqui com 34 mil inscritos, com 40 mil, aquela bela camisa do Luiz Fabiano, que eu voltei a pendurar ali, mas depois eu tiro, porque senão suja.
Vou mandar para o cara que os comentários mais bacanas, a pessoa que participar sempre. Eu tô de olho em todos os comentários. Às vezes eu não respondo, não consigo responder, que são muitos comentários, mas eu leio todos os que chegam a mim, porque tem um moderador que bloqueia os babacas que xingam a torcida do São Paulo, que respondem os mal educados, bem chegam para mim, pode me xingar à vontade, perca seu tempo à vontade. Os educados, os respeitosos, como sempre, eu leio todos. E ao invés de responder, muita gente perguntou do Militão, muita gente perguntou do Cueva, muita gente, eu respondo aqui no vídeo porque fica mais fácil, porque eu atinjo um número maior de pessoas, tá bom? Caramba, achei que o vídeo fosse ficar curto hoje. Momento Maguila, hein? Rogerinho de Dourados, no Mato Grosso, e pra esposa dele, a Riene. Essa não me odeia, hein? Acho que a primeira esposa de algum São Paulino que me odeia. Não me odeia. Lucas Tavares, de São José do Rio Claro, no Mato Grosso. Ademilson, de Peró, no interior de São Paulo. Marcelo e pro irmãozinho dele de 4 anos, o Pietro Eduardo. E de Ponta Grossa, no Paraná, os dois. E para Renata Pereira, de Santana, de Feira de Santana, na Bahia. Tá bom, gente? Ó, amanhã eu volto com mais informações. Vou ficar de olho aí nas novidades de contratação. Fiquem com Deus. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Força para a seleção brasileira, que eu tô empolgado. Olha quem acordou, o Fagner. Meu Deus, hein? Ficou até os 44 do segundo tempo quieto. Fiquem com Deus, gente. Uma boa noite para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.